Eu decidi que a primeira speedrun da minha vida vai ser de Granny, mas só tem um probleminha, eu sou completamente horrível jogando isso. E eu sei que de todos os jogos possíveis, escolher justamente esse daqui pra esse desafio é uma escolha bem estranha. Mas relaxa que eu já vou explicar melhor o porquê que eu fiz isso. Há 7 meses atrás eu postei um vídeo sobre Granny, onde eu entrava em detalhes sobre a sua origem estranha envolvendo uma cópia mal feita de Slender e todo o sucesso absurdo e gigantesco que Denis Vulcanovic conseguiu alcançar com essa franquia peculiar sobre escapar da casa de uma velha esquisita em apenas 5 dias. Que inclusive até hoje eu não sei porque que jogos de terror têm essa obsessão com o número 5, mas enfim, é um vídeo muito bom que eu recomendo bastante vocês assistirem. E eu dediquei uma boa parte dele pra mostrar que apesar de ser algo bem mal feitinho em muitos aspectos, Granny ainda era uma experiência muito boa e que eu realmente gostei muito de ter jogado. Porque apesar dos seus defeitos, a sua gameplay ainda conseguia te entreter por muito tempo e realmente te fazia sempre querer descobrir formas novas de escapar daquela casa maldita e estranha. Porém, como acontece com todo mundo, eventualmente chegou um momento em que eu acabei enjoando dele e larguei o coitado pegando poeira na minha Steam por muitos e muitos meses. E esse provavelmente seria o fim de Granny pra mim. Pelo menos era isso que eu pensava. Já que recentemente eu estava assistindo um dos meus canais preferidos, o Save Manual. Ele é um canal focado exclusivamente em explicar e mostrar speedruns de vários jogos diferentes. E se você não sabe o que é uma speedrun, digamos que é quando um completo maluco alucinado decide completar um jogo da forma mais humanamente rápida possível. Porém, não de qualquer jeito, mas sim formando estratégias, decorando as rotas mais rápidas, criando rotas mais rápidas ainda através de bugs que quebram completamente o mapa, e até mesmo revirando absolutamente todos os arquivos do jogo do avesso se isso fazer ele poupar, sei lá, 0,2 segundos de tempo. Esses caras são bem esquisitos, mas eu gosto muito de gente esquisita, e é por isso que speedruns sempre me fascinaram bastante, apesar de eu nunca ter tido coragem de tentar fazer alguma. Mas felizmente isso mudou nos últimos dias, já que enquanto eu tava assistindo um vídeo do Save Manual explicando uma speedrun de Mario 64, por algum motivo os gráficos ruins do jogo me lembraram os gráficos toscos de Granny. E eu fiquei pensando, será que existe speedrun dessa coisa? Porque pô, não é possível que alguém ia tentar fazer uma speedrun daquele jogo tosco e quebrado. Existia, e muitas delas. Então depois de ter descoberto esse mundo novo que eu nem fazia a menor ideia que era real, a minha vontade de rejogar Granny começou a ficar mais forte do que nunca. E foi aí que uma ideia estranha apareceu na minha cabeça. E se a primeira speedrun que eu fizesse na minha vida fosse de Granny? E ok, o meu primeiro desafio aqui foi descobrir como carambas eu faço uma speedrun desse treco. Então depois de passar umas boas horas pesquisando e assistindo algumas speedruns, eu descobri que esse cenário competitivo era muito maior do que eu pensava e existiam trocentas categorias diferentes. Cada uma dependendo da dificuldade, o final que você escolher, se você ia ou não usar bugs e até mesmo qual posição dos itens pelo mapa você ia encontrar. Sim, os caras conseguiram mapear todas as 5 variáveis de itens possíveis e separaram elas por seeds, que basicamente funcionam que nem uma seed de um mundo do Minecraft mesmo. Você apenas escolhe ela e os itens sempre vão estar no mesmo lugar. Então, como um belo covarde que eu sou, eu fiquei analisando para tentar encontrar qual seria a categoria mais fácil para um completo iniciante que estava há meses sem triscar no jogo. Até que do nada eu acabei encontrando esse tutorial aqui de 4 anos atrás e com quase 30 minutos de duração, onde ele explicava passo a passo todas as rotas e estratégias da categoria N% com bugs no modo Easy, escapando pela porta da frente e com a seed número 5. E no auge da minha ignorância eu decidi que essa seria a mais fácil para eu aprender do zero, já que, bem, ela tinha fácil no nome. E
Meu Deus, eu tava só um pouquinho enganado. E uma das primeiras coisas que esse cara ensinava no vídeo era como usar a física daquele vaso preto e branco do começo pra bugar e atravessar uma parede. Então eu fui lá, baixei Granny de novo no meu PC e fui todo inocentezinho tentando replicar esse mesmo glitch. E depois de muitas e muitas tentativas mesmo, eu consegui, bem falhar miseravelmente. Não importava o quanto que eu tentava, simplesmente o bug não funcionava, mesmo eu tendo certeza que tava replicando o tutorial certinho. E eu fiquei tanto tempo quebrando a cabeça com isso que a minha vontade estava sendo só de desistir do desafio logo no começo. E foi aí que o meu cérebro percebeu a burrice que estava fazendo. A versão do meu jogo estava errada. E não, eu não tô zoando, o tutorial estava sendo feito na versão 1.2.1 lançada em 2020, enquanto a minha versão era a mais recente possível, onde a maioria dos bugs que essa speedrun usava, incluindo da física do vaso de flores, foram completamente consertados. E era justamente por isso que eu simplesmente não tava conseguindo fazer nada, o que sinceramente me deixou um pouquinho feliz de saber que meu fracasso não era 100% culpa minha. Né? Então, para conseguir aprender a estratégia que eu queria, primeiro eu precisava resolver esse probleminha da versão do jogo. E para isso eu precisei entrar no site speedrun.com, simplesmente o maior e mais confiável site sobre speedruns do mundo. E lá dentro tinha uma página inteira dedicada apenas a Granny, onde eu encontrei um tutorial que me ensinava exatamente como desatualizar o meu jogo. E depois de fazer umas gambiarra para conseguir baixar os arquivos das atualizações passadas, eu finalmente consegui entrar na versão de 2020. E quando eu fui tentar novamente fazer aquele mesmo bug que parecia impossível, ele simplesmente funcionou de primeira. Mas infelizmente foi aqui que eu descobri outro problema: tudo era muito lento. Vamos lá, nessa parte aqui eu não preciso só me arremessar pra fora do mapa, eu preciso dar um jeito de fazer o meu personagem cair nessa quininha minúscula aqui, onde qualquer passo pra direita me faz ser puxado pro limbo e qualquer passo pra esquerda me deixa preso na parede ou me joga pra dentro do mapa, assim me forçando a ter que recomeçar tudo do zero, e é exatamente aqui onde mora o problema. Pra conseguir recomeçar a run, você precisa voltar pro menu, configurar tudo de novo, esperar a ceninha inicial e ainda assistir toda a animação do protagonista levantando da cama. E eu nem preciso falar que ter que repetir toda essa enrolação toda vez que você cometer algum errinho bobo durante o treino não é muito agradável e muito menos prático, né? Então é aqui que entra o Granny Speedrun Mod. Ele foi criado pelo usuário YummyBacon5 e, como o próprio nome já diz, ele é um mod feito para facilitar o treino de speedruns dentro do jogo Granny. Então com esse programa você consegue fazer umas coisinhas bem interessantes, como por exemplo resetar para o começo do dia 1 apenas usando uma tecla, assim evitando toda aquela enrolação bizarra de antes, salvar a sua posição e teleportar para ela a qualquer momento, o que é muito útil para praticar certos bugs complicados e que exigem bastante precisão, mostrar na tela quais teclas você está pressionando, escolher exatamente a seed de itens que você quer usar, e até mesmo configurar um relógio nativo no jogo que conta até os milésimos do tempo que você está demorando para zerar. E enfim, esse mod é incrível e sinceramente foi o único motivo de eu ter conseguido aguentar praticar toda a rota dessa speedrun. E falando nela, acho que depois de todo esse fracasso já tá mais do que na hora de eu explicar exatamente o que eu vou ter que fazer para conseguir zerar isso aqui da forma mais rápida possível, né? E como eu já falei, a minha run vai ser no modo Easy, escapando pela porta da frente. E nesse modo temos 4 obstáculos principais nos impedindo de fugir: uma tábua, um cadeado, uma trava elétrica e a fechadura mestra. Então o meu objetivo é conseguir da forma mais rápida possível todos os itens que podem eliminar esses obstáculos, que são um martelo, uma chave azul, um alicate e por fim a chave mestra. E o meu primeiro alvo aqui vai ser a chave azul. O problema é que ela fica no subterrâneo da casa, dentro dessa melancia que só pode ser aberta usando um dispositivo que fica na área do jogo que eu chamo de quintal.
principal, já que, bem, ele meio que é o quintal da véia. Mas se formos fazer tudo isso pelo modo convencional, vai demorar pelo menos uns 20 minutos. Então é por isso que eu vou ter que quebrar completamente a física do jogo. E pra conseguir isso eu vou acabar usando aquele bug do vaso de flores que me fez descobrir que eu tava jogando na versão errada. E ele é até que bem simples, basta pegar o vaso, ir até essa parede específica do mapa, olhar pro chão e apertar espaço pra soltar o item e logo em seguida a tecla C pra levantar. Assim, de alguma forma que só Deus sabe, a física do protagonista interage com a do objeto te jogando pra fora do mapa. E fazendo isso com muito cuidado, nós chegamos na parte mais baixa do mapa e conseguimos pegar a melancia pela parede. E agora precisamos dar um jeito de deixar ela do lado de fora, e pra fazer isso eu vou quebrar o jogo novamente. Entrando no porão pela parede e subindo as escadas, encontramos esse armáriozinho aqui com uma gaveta aberta. E vai ser exatamente ela que vamos usar para conseguir fazer esse bug. Já que pegando o galão de gasolina da outra gaveta e olhando para esse canto específico da parede enquanto faço a mesma estratégia de soltar o item e levantar ao mesmo tempo, o meu personagem é simplesmente arremessado para cima dela. Agora, encarando exatamente esse pixel aqui dessa linha na parede, eu preciso subir o mais alto possível e então mirar bem nessa quininha que tá na minha frente. E já que o criador não previu que algum maluco ia acabar subindo nessa parte, se eu levantar e andar para trás, o jogo não vai saber exatamente o que fazer e vai me jogar nessa outra beiradinha específica aqui, que funciona praticamente da mesma forma que a anterior. Um passinho errado para a esquerda e você entra pro mapa, e um passinho para a direita você cai para a escuridão. E por mais estranho que pareça, é exatamente isso que eu preciso fazer agora. Já que em Granny, quando o player cai pra fora do mapa, o jogo entende na hora que alguma coisa errada tá acontecendo e sempre te teleporta pra aquele porãozinho que fica embaixo do primeiro andar, que convenientemente é bem próximo da saída principal. Então o que eu preciso fazer é arremessar a melancia pro quintal pra no futuro eu voltar aqui e cortar ela no meio. E me jogar pra direita e conseguir pegar o martelo que fica no fundo desse poço antes de ser teleportado. Assim, conseguindo usar ele pra remover a madeira que tá bloqueando a porta e subir até o segundo andar pra entrar no sótão, que é onde fica o próximo item que eu preciso, o alicate. E parece muito fácil, né? E bem, só parece mesmo. Porque essa aqui é a parte mais infernal desse desafio inteiro. Primeiro que só subir nessa beiradinha já é algo extremamente instável. Tinha vezes que eu fazia tudo, mas tipo assim, tudo certinho mesmo, mas o meu boneco só era jogado pro lado errado, ou quando finalmente eu conseguia bugar, ele caía pro limbo, me forçando a ter que começar do zero tudo de novo. E quando finalmente dava certo, ainda tinha a parte de pegar o martelo, que só funciona se você estiver perto o suficiente, mirando exatamente nele e apertando o botão de pegar no momento exato que aparecia a opção na tela. E detalhe, tudo isso em menos de 1 segundo enquanto seu boneco tá despencando pro nada. E sem brincadeira, eu precisei praticar isso aqui umas 80 vezes só pra começar a me acostumar, e mesmo assim eu ainda mal consigo fazer isso direito. Então a única dica que eu tenho pra treinar essa estratégia é pra você lembrar o quão caro o seu monitor foi, porque senão tu vai acabar arrebentando ele no soco de tanta raiva. E eu tô falando sério, porque mesmo se a sua jogada for absolutamente perfeita, ainda tem uma chance muito grande da Granny aparecer do nada na escada e te contratar pro Vasco. E não tem absolutamente nada que você pode fazer pra impedir isso, é realmente algo totalmente aleatório e depende apenas da sua sorte. E acho que agora você entendeu a dica do monitor, né? Mas enfim, se tudo deu certo, você vai conseguir chegar no sótão, onde a gente vai manipular um pouquinho a inteligência artificial dessa véia calva. A IA dela é até que bem simples, várias ações durante a gameplay, como derrubar algo no chão, por exemplo, acabam fazendo barulho, e quando a velha escuta esse barulho, ela vai imediatamente até o local para procurar o jogador. Então, quando estamos no sótão, a Granny já tá vindo em nossa direção por ter escutado a porta desse lugar abrindo, mas para evitar isso é só pisar nessa parte específica do chão, porque dessa forma ele vai acabar desabando e consequentemente fazendo barulho no primeiro andar. E
com a velha ocupada lá embaixo, eu tenho tempo suficiente para pegar o alicate que vai servir para cortar 2 fios muito importantes que estão perto da porta. E é por esse motivo que eu preciso arremessar ele para dentro desse buraco, para assim ele já ficar o mais próximo possível da porta. E olha, toma muito cuidado porque isso aqui é bem mais difícil do que parece. Eu realmente já joguei uma tentativa inteira no lixo só errando esse arremesso bobo aqui. E agora eu vou fazer aquele mesmo bug de atravessar paredes, e esse aqui é até que bem simples. É só pegar esse vaso azul, chegar perto dessa cadeira de rodas, olhar para essa parte específica da textura do chão e repetir a mesma sequência de teclas de antes. Assim o nosso personagem vai conseguir deslizar para cima da cadeira de rodas e clipar pela parede. E então, depois de dar uma de Homer procurando a Makita no teto, Cara, o que eu tava pensando na cabeça quando eu botei essa piada no roteiro? Que bagulho tosco. Enfim, depois de caminhar por alguns segundos, é só se jogar na parte de fora onde eu tinha deixado a melancia antes. Assim, partindo ela no meio e conseguindo a chave azul. E agora chegamos na parte final, que apesar de ser a mais simples, também é o momento que qualquer errinho bobo pode matar a sua speedrun inteira. E eu não tô brincando, então presta muita atenção. Eu preciso voltar pra casa pela janela e jogar a chave azul o mais próximo possível dessa entrada aqui, e logo em seguida pegar a chave mestra que tá escondida dentro desse micro-ondas, dar a volta na mesa e então jogar ela na direção da entrada do porão. Fazendo isso, a chave da melancia fica perto o suficiente da saída para dar tempo de pegar ela, remover o cadeado e logo em seguida usar o alicate que jogamos do sótão para cortar os fios da trava eletrônica, assim removendo mais 2 obstáculos de uma só vez. E nesse momento a Granny tá quase conseguindo chegar na minha posição, então eu preciso ser o mais rápido possível e descer até o porão para cortar os fios da caixa de luz da casa. E lembra daquela chave mestra que arremessamos agorinha? Se você fez tudo certinho, ela vai estar bem na sua frente quando você subir as escadas. E então é só pegar ela e destrancar a saída, assim finalmente terminando a speedrun. E eu sei que olhando assim toda explicadinha e bonitinha, ela parece até que bem fácil de fazer, mas eu garanto que é muito longe disso, é bem pelo menos pra mim. Já que como eu falei no começo, eu tô há mais de 7 meses sem triscar nesse jogo e nunca tinha feito nenhuma speedrun na minha vida, então pra mim esse desafio foi horrível, frustrante e cansativo pra caramba. E sem zoeira, eu tenho umas 8 horas só de gravação bruta das minhas tentativas. 8 horas praticando o mesmo movimento sem parar, falhando miseravelmente no mesmo bug umas 40 vezes seguidas, perdendo várias tentativas promissoras do nada por coisas que simplesmente estavam fora do meu controle. 8 horas de puro desgaste mental. Até que do absoluto nada, em uma tentativa que eu não tava dando a mínima, as coisas começaram a funcionar. Eu acertei todos os bugs de primeira sem nenhum esforço. As movimentações complexas, como a de pegar o martelo no ar, por exemplo, foram quase automáticas pra mim. E mesmo cometendo vários errinhos leves aqui e ali, eu ainda tava conseguindo fazer o principal sem muita dificuldade. Era quase como se todas aquelas horas de prática e erros estivessem, sei lá, tomando controle dos meus dedos. Mas depois de ter feito quase tudo e faltando apenas usar a chave mestra, a Granny apareceu do nada e começou a vir na minha direção. Naquele momento meu coração congelou e eu já consegui ver todo o meu esforço sendo jogado no lixo mais uma vez. Mas contra todas as probabilidades e principalmente contra essa velha maldita aqui, eu consegui alcançar a porta a tempo. 2 minutos, 12 segundos e 9 milésimos. Esse foi o recorde da primeira speedrun que eu fiz na minha vida. E olha, antes que comentem alguma coisa nos comentários, eu sei que isso aqui é um tempo horrível e tá infinitamente longe do recorde mundial, mas sinceramente eu não me importo nem um pouco com isso. Esse desafio não foi pra me tornar o melhor de todos, mas sim pra conseguir aprender e experienciar algo novo que eu sempre tive vontade de fazer. E eu
eu realmente tô muito feliz com o resultado que eu consegui, porque apesar de toda a raiva e frustração que eu senti durante horas tentando terminar esse treco, foi uma experiência muito interessante e que realmente acabou fazendo eu voltar a gostar de um jogo que eu provavelmente nunca mais ia colocar a mão. Então, sinceramente, eu recomendo bastante vocês a também tentarem algo parecido. Peguem algum jogo que vocês já gostaram muito, porém acabaram abandonando e tentem fazer uma speedrun ou qualquer outro desafio maluco nele, porque eu tenho certeza que deve ter muita, mas tipo assim, muita coisa interessante mesmo te esperando naquele jogo que já tá pegando poeira na sua conta há muito tempo. Você realmente só precisa tomar a iniciativa de procurar essas coisas.